Eu quero convidar os irmãos a abrirem comigo a palavra do Senhor em 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 12. Hoje nós vamos ler o versículo 26. Você deixe sua Bíblia aberta, porque a nossa intenção é finalizarmos o capítulo 12 hoje. 2 Samuel, capítulo 12, verso 26. Quem encontrou, diga amém. Ok. Diz assim a palavra do nosso Deus. Enquanto isso, Joabe atacou Rabá dos Amonitas e conquistou a fortaleza real. Até aqui, vamos orar nesse momento. Senhor, nós nos colocamos nesse momento diante da Tua palavra, desejosos e necessitados de que o Senhor fale conosco. Ó Deus, que apesar das minhas limitações e incapacidades, a Tua palavra possa falar poderosamente com cada um de nós, Deus. Que Teu Espírito use poderosamente a Tua palavra para nos encorajar, para mover o nosso coração na direção do Senhor, para nos encher de um desejo profundo por Cristo, por viver para Cristo, por fazer a vontade de Cristo. Nos abençoa, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu irmão. Meus irmãos, o pecado, ele nos enche de dúvidas. Essa é uma das características principais daquilo que o pecado ele opera em nós. Quando nós caímos no pecado e perseveramos no pecado por algum tempo, e quanto mais nós nos aprofundamos no pecado, mais o nosso coração vai sendo corroído pela dúvida. Mas o nosso coração vai sendo tentado a nos questionar acerca da nossa salvação. Será que sou salvo? Como eu posso ser salvo e estar mergulhado no pecado como estou agora? O pecado vai lançar dúvidas sobre o nosso relacionamento com Deus. Será que Deus ainda quer alguma coisa comigo? Eu que tenho caminhado tão longe dele, será que ele ainda quer alguma coisa comigo? E mesmo quando nós estamos ali a ponto de recebermos o perdão de Deus, o pecado ele ainda vai lançar outros tipos de dúvidas. Ele ainda vai fazer com que nós questionemos. Ok, Deus pode me perdoar, mas será que Deus ainda pode me usar? Será que Deus ainda pode usar alguém como eu, que fez o que fez? Há uma música que nós cantamos de vez em quando. Eu vou ler aqui um trecho dessa música para vocês. Eu não precisava nem ler, porque acredito que a maioria aqui sabe de cor. Mas a música diz assim: ela foi feita num tom de oração. É como alguém que estivesse falando diretamente com Deus. E diz assim: eu estou aqui para te perguntar o que o meu coração precisa saber. As palavras são difíceis de sair, mas eu vou tentar. Eu não posso mais viver assim. Há um grito preso dentro de mim, um desespero em minha alma que indaga: Jesus, você ainda pode me amar?
Será que ainda pode me usar? Será que ainda pode me amar? Você pode habitar num coração tão duro e frio como o meu? Será que ainda pode olhar através dos meus olhos que tantas vezes se desviaram? Será que ainda pode falar através dos meus lábios mentirosos? Será que ainda pode tocar com essas minhas mãos que já fizeram tanto mal? Esses são os questionamentos da música. Será que o Senhor ainda pode usar a minha vida? Usar esses lábios, usar essas mãos, usar esses olhos? Será que o Senhor ainda pode me usar? O texto que nós temos diante de nós, ele vai retomar a história de uma guerra que tinha começado lá no capítulo 10. Aqui é como se essa guerra ela tivesse ficado meio assim que por trás das cortinas, e de repente o texto volta a trazer ela para o centro da cena. E há dois momentos aqui no nosso texto que eu quero destacar para nós. O primeiro momento é o pecado nos bastidores dessa guerra. E o segundo momento é um momento onde nós fazemos exatamente essa pergunta. Deus ainda pode usar um pecador? Deus ainda pode usar um pecador? Então vamos começar aí com esse primeiro momento aqui. O pecado nos bastidores dessa guerra, ok? Olha o que o narrador ele vai fazer aqui para nós, do capítulo 10 até esse capítulo 12. Vamos olhar aqui o que ele vai fazer. Primeiro, ele tinha no capítulo 10 resumido a guerra toda. Ele começou lá falando dessa guerra, e ele fez um grande resumo dessa guerra, e a guerra termina no final do capítulo 10. Porém, sabe quando a gente, às vezes, escuta sobre uma história, e a gente diz assim, eu queria ser um mosquitinho, para ir lá e ver os detalhes do que aconteceu? Pronto. O narrador, ele meio que vai fazer isso para nós. Ele vai deixar a gente ver esses detalhes. Então, no capítulo 11, até o capítulo 12, ele faz uma retrospectiva da guerra. Ele já tinha contado a guerra no capítulo 10. Aí, no capítulo 11 até o 12, ele começa a contar a guerra de novo, só que agora trazendo os bastidores, trazendo detalhes para nós. Ele vai mostrar para nós o que Davi, por exemplo, estava fazendo, enquanto aquela guerra toda estava rolando. O que estava acontecendo lá no palácio em Jerusalém, enquanto a guerra estava se passando. E aí, quando a gente chega aqui no final do capítulo 12, ele vai falar do final da batalha. Essa batalha que aconteceu no capítulo 10, ele já tinha dito o final para nós. Aqui no capítulo 12, ele vai dizer de novo o final, só que agora ele vai trazer mais detalhes. Davi, qual foi o papel de Davi nessa guerra e qual era a condição de Davi no final dessa guerra? Especialmente, qual era a condição espiritual de Davi no final dessa guerra. Então, é isso que o narrador ele está fazendo aqui para nós, ok? E onde é que está Davi no meio dessa história toda? Bom, deixa eu lembrar para você o que foi que aconteceu. Já mostrei a estrutura aqui, de como é que o narrador está fazendo. Agora deixa eu lembrar para vocês os fatos. O que foi que aconteceu no meio desse período aqui, tá? O que aconteceu lá no capítulo 10 até aqui o capítulo 12? Bom, primeiramente, vocês devem lembrar que essa guerra ela começou por causa de uma boa atitude de Davi. Naás, pai de Hanum, lá de Amon, ele havia morrido. Só que ele tinha estado numa aliança com Davi e ele tinha feito a parte dele de uma maneira muito honrada. Então Davi resolveu honrar a Hanum, que agora era o filho que estava assumindo o trono. Tudo isso a gente viu lá no capítulo 10. Só que o que foi que aconteceu? Os conselheiros de Hanum chegaram para ele e disseram, Davi está com outras intenções. Ele mandou esses oficiais aqui dizendo que vão te honrar,
Mas ele mandou só para espionarem o reino. Você tem que fazer algo diante disso. Maus conselhos. Cuidado com maus conselhos. Hanum, inexperiente, ouve esses maus conselhos desses homens que desconfiam das intenções de Davi, mas não apresentam nenhuma evidência, eles não têm provas. Eles não averiguam a situação, eles não examinam para saber se era aquilo mesmo que eles estavam imaginando, que Davi realmente tinha essas más intenções. Não, eles simplesmente vão lá e vaticinam a questão. Davi está querendo espionar. Qual o resultado desses maus conselhos? Por isso que eu disse para você, cuidado com maus conselhos. Quando você precisa de conselho na sua vida, procure pessoas sábias, pessoas que conhecem a palavra de Deus, que têm lutado para colocar a palavra de Deus em prática nas suas vidas, pessoas que vão poder ouvir você e vão poder trazer a palavra de Deus para a sua situação e dizer, olha, os princípios de Deus são esses. Aplique esses princípios na sua vida. Pronto, esses homens não fizeram nada disso. E o resultado? O resultado é que, por causa dos maus conselhos, eles vão iniciar uma guerra. Eles pegam os representantes de Davi, raspam a barba deles, cortam as roupas deles pelas metades, de modo que o objetivo é envergonhar completamente Davi. Aqueles homens estavam ali como representantes de Davi. É como se fosse o próprio rei ali diante deles. E eles fazem tudo isso para envergonhar Davi. Em outras palavras, o que eles estão dizendo para Davi é: você é uma piada, Davi. Olha aqui o que a gente faria com você se você estivesse aqui. Nós envergonharíamos você porque você é uma piada. E mais do que isso, você é um frouxo, Davi. Você não tem coragem de nada. Irmãos, eu acho que se Davi estivesse ali, ele talvez tinha dado uma cadeirada nesses homens, né? Porque o insulto aqui foi grande. Mas o que acontece? Diante disso, o exército de Davi, sob Joabe e o irmão de Joabe, Abisai, né? Eles eram os comandantes do exército de Davi, eram sobrinhos de Davi também. Eles entram nessa guerra, nessa batalha contra os amonitas. E os amonitas, sabendo que a coisa vai ficar difícil, contratam sírios para lutar essa batalha. Eles são mercenários, né? Eles empregam esse serviço contratado de exército para aumentar a força dos amonitas e agora eles lutarem contra o exército de Israel. A batalha é difícil. Tem um momento que Joabe e Abisai eles ficam cercados de ambos os lados. Eles fazem até um trato entre eles. Olha, eu vou lutar contra esses, você luta contra esses. Se você estiver perdendo aí, você toca a trombeta aí que eu vou lá lhe socorrer. Se eu estiver perdendo aqui, você vem e me ajuda. A batalha é difícil. Há um perigo real ali. E Davi? Onde é que estava Davi no meio disso tudo? Davi estava lá em Jerusalém. Davi estava ociosamente andando no terraço do palácio. E nós já vimos no que deu tudo isso. Ao invés de estar cumprindo o papel do rei, que era liderar o povo de Deus em batalha, Davi ele vai adulterar com Batseba, ele vai tramar a morte do marido dela, Urias. Ele vai casar com ela depois da morte de Urias. Ele vai ter um filho com ela. Ele vai ser confrontado por Deus através do profeta Natã, diante daquele pecado terrível de Davi. Ele vai se arrepender. Ele vai confessar profundamente o seu pecado. Deus vai perdoar Davi. Mas o filho de Davi vai sofrer as consequências daquele pecado. Ele vai morrer. E aí, a gente chega então no verso 26. O que diz o verso 26 aqui do capítulo 12? Enquanto isso, Joabe atacou Rabá,
dos amonitas e conquistou a fortaleza real. Enquanto tudo isso estava acontecendo, que eu falei para vocês, o texto então fala desse momento. Joabe ataca Rabá, a cidade dos amonitas. E aqui, irmãos, tem um detalhe interessante. Há um outro lugar na Bíblia, que a gente já viu aqui no nosso texto, que vai descrever exatamente essa mesma cena. Por isso que eu estou dizendo. O autor já tinha falado para nós, ele está repetindo. Olha capítulo 10, verso 14. Nós vamos voltar para esse momento aqui da batalha. Quando os amonitas viram que os arameus estavam fugindo de Joabe, também fugiram de seu irmão Abisai e entraram na cidade. Assim, Joabe parou a batalha contra os amonitas e voltou para Jerusalém. Aqui é o momento em que eles, vendo que estavam em menor número, entram na cidade. E depois disso, o que vai acontecer? Eles vão atacar a cidade. Joabe vai atacar a cidade. Porém, tem alguns detalhes que eu vou já falar aqui para vocês. Mas eu quero fazer uma pergunta. Quanto tempo se passou? Quanto tempo se passou desde esse momento em que eles vão lá atacar, que acontece tudo isso que eu narrei para você, que eu descrevi para você, e agora o texto volta para nós aqui de novo? Quanto tempo se passou? Pelo menos 1 ano, irmãos. Por quê? Deu tempo de Davi ter um filho com Batseba, e deu tempo desse filho morrer, inclusive. Então, foi tudo dentro desse período de tempo. Mais de 1 ano aqui, em que essa batalha está acontecendo, que todos esses fatos estão se desenrolando. Batalhas geralmente envolviam um longo período de tempo. Afinal de contas, era preciso planejar como o exército chegaria, qual seria a melhor estratégia, planejar a alimentação, como é que eles fariam para que a alimentação, água, suprimentos necessários chegassem até ali ao exército. Quando eles cercavam a cidade ela ainda ia poder resistir durante algum tempo também. Só para dar um exemplo para vocês, entre 66 depois de Cristo e 73 depois de Cristo, durante esse período, entre 66 e 73, houve o que a gente chama de a Grande Revolta Judaica. Foi uma revolta lá na região da Judéia contra o Império Romano. Os romanos, nesse período, eles governavam aquela região. E os judeus estavam debaixo ali, tendo que pagar tributos, etc., ao Império Romano. E aí houve essa grande revolta. O imperador era Vespasiano e o seu comandante era Tito, ok? Esse Tito, inclusive, ele vai cercar a cidade de Jerusalém também. Agora, essa guerra, ela vai durar cerca de 7 anos. 7 anos na guerra. É muito tempo, né? É verdade que essa guerra ela envolvia um território maior, toda a região da Judéia. E também um detalhe importante é que essa guerra ela não era contínua, porque às vezes Vespasiano ele tinha que dar uma aliviada na guerra porque surgiam outros focos de guerra em outros lugares e ele precisava ir tratar de outras questões. Aí depois voltava de novo para esse problema aqui na Judéia. O centro dessa revolta era Jerusalém. E quando ele cerca as muralhas de Jerusalém, ela vai ser destruída, né? Essas muralhas e o próprio templo de Jerusalém vão ser destruídos no ano 70 depois de Cristo. É muito famosa essa história dessa batalha, né? A queda de Jerusalém, a destruição do templo no ano 70. Agora, mesmo com o templo, mesmo com a cidade cercada, antes dela ser destruída e o templo ser destruído, sabe quanto tempo eles ainda resistiram ali atrás das muralhas? 5 meses. Por 5 meses eles ainda aguentaram ali, né? Comendo o que tinha ali dentro, bebendo água ali com o que eles conseguiam arranjar ali dentro, até que por fim eles foram vencidos. Agora, essa batalha, ela é uma batalha de proporções maiores. Essa aqui que a gente está falando do capítulo 10 e do capítulo 12 aqui, ela é uma batalha de proporções menores. Essa guerra deveria ter sido um pouco mais rápida, não deveria ter demorado tanto tempo assim, ok? Mas
Joabe, enfim, está prestes a finalizar essa batalha. Ele sabe que o momento aqui da vitória está nas suas mãos. Ele conseguiu conquistar uma parte importante aqui nessa batalha da cidade. A gente vai ver isso daqui a pouco, ok? E agora? O que vai acontecer? Olha comigo aí no verso 27. Feito isso, mandou mensageiros a Davi, dizendo: lutei contra Rabá e apoderei-me dos seus reservatórios de água. Pronto. Como é que Joabe sabe que ele está prestes a derrotar essa cidade? Como é que ele sabe que ela está prestes a cair nas suas mãos? A ponto de ele mandar essa mensagem para Davi. A gente vai ver já mais alguns detalhes dessa mensagem. Joabe, se a gente voltasse lá no capítulo 10, foi dito que ele foi para Jerusalém, não é? Só que aqui no capítulo 12, verso 26, a gente leu que ele estava aqui atacando agora a cidade de Rabá. Lembra? Eles estavam batalhando, os inimigos entraram na cidade. O texto do capítulo 10 diz, ele foi para Jerusalém. E aqui o nosso texto diz, e eles foi atacar a cidade. E aí, ele foi para Jerusalém ou ele foi atacar a cidade? Ok? Bom, talvez ele inicialmente até tivesse a intenção de ir para Jerusalém, para avisar Davi. Em algum momento ele entendeu, não, peraí, a batalha vai ser rápida agora, eu vou voltar, eu tenho que manter aqui o controle das tropas, enfim, não sabemos. Mas uma outra possibilidade é que a ideia é que ele não foi pessoalmente para Jerusalém, mas que ele enviou representantes ali, um mensageiro para Jerusalém, seu nome, para chamar Davi para essa batalha, que é o que de fato vai acontecer, ok? Um ponto interessante também é que ele vai usar a expressão aí, tomei a cidade das águas. Na minha tradução vai aparecer como reservatórios de água, não é? Mas literalmente é a cidade das águas. Então alguns acham que cidade das águas seria um outro nome para Rabá, ok? Eu acho que não. Eu acho que a ideia é essa mesma, de reservatórios de águas. Por quê? Primeiro, há registros arqueológicos, escavações, que mostram que naquela cidade ali realmente havia uma parte murada que ficava ali os reservatórios de água. Toda cidade, quando ela fazia seus muros de proteção, ela buscava uma maneira de manter reservatórios de água ali, para que durante uma guerra ela pudesse continuar protegida, sem falta de água, pudesse continuar ali tendo acesso à água, ok? Segunda questão também importante é que se ele já tivesse tomado a cidade de Rabá toda, para que ele vai chamar Davi para vir tomar essa cidade? Então é mais provável que ele tenha tomado uma parte dessa cidade, que era a parte do reservatório. Cortando a água, como é que esse pessoal vai aguentar muito tempo agora sem água? Então esse é o ponto aqui da estratégia militar de Joabe, ok? Bom, então ele sabe, a água está cortada. A qualquer hora esse pessoal vai morrer ou vai se entregar. Agora está prestes a gente acabar de uma vez por todas com essa batalha. O que ele faz? Olha o verso 28. Ele diz assim. Aqui ainda é a mensagem dele para Davi, tá? Vou ler do finalzinho do verso 27. Lutei contra Rabá e apoderei-me dos seus reservatórios de água. Verso 28. Agora convoca o restante do exército, cerca a cidade e conquiste-a. Senão eu terei a fama de havê-la conquistado. Pronto, essa é a mensagem. O objetivo de Joabe é que Davi venha liderando o restante do exército de Israel, tome essa batalha. A batalha já está praticamente vencida, mas ele quer que aquela cidade ela caia pelas mãos de Davi, para que Davi receba a honra, receba os créditos de ter conquistado aquela batalha, e não ele mesmo, Joabe. E podia ele mesmo, né? Derrotar, chamar os créditos para ele, né? Olha, rapaz, que comandante espetacular esse Joabe. O texto não dá para nós detalhes do porquê que ele quer que Davi tenha os louros dessa vitória. O texto não diz para nós, então a gente só pode especular aqui, não é? Mas uma coisa interessante que eu penso, Joabe ele sabia do que tinha acontecido com Davi, do pecado de Davi. Lembra que Davi mandou uma carta para ele?
a carta lá dizendo como é que ele deveria fazer com Urias. Então Joabe sabia. E talvez nesse momento Joabe tenha entendido que era importante para Davi ter essa vitória, manter-se nessa posição. Se ele vencesse, na mente das pessoas, talvez ele pudesse começar a surgir, despontar como um rival de Davi. Olha, Davi é rei, mas Davi está vacilando, né? E a gente tem aqui Joabe. Olha a vitória que Deus está dando para Joabe. Talvez Deus está usando Joabe e não Davi. Deus não vai mais usar Davi. Enfim, né? O fato é que ele chama Davi. E o que Davi vai fazer? Depois de tudo que ele aprontou, depois do pecado dele com Batseba, depois do pecado dele contra Urias, o que é que Davi vai fazer? Depois de tudo isso, será que Deus ainda pode usar Davi nessa batalha? E a gente chega então ao nosso segundo momento. O pecador ainda pode ser usado depois do seu pecado, depois do processo de arrependimento, de confissão. Será que ele ainda pode ser usado? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso texto, ok? O verso 29, ele diz: então Davi convocou todo o exército, foi a Rabá. Só um detalhe. Às vezes, a tradução ela traz para nós assim, ele convocou todo Israel, ou todo o povo. E a figura aqui, irmãos, é claro que a gente sabe que ele está convocando o exército. Mas a imagem que é construída é como se Davi, ele tivesse realmente, era na frente do povo inteiro de Israel. Como se ele estivesse conduzindo o povo inteiro de Israel. Isso é muito importante, essa descrição. Por quê? Porque agora Davi está de novo no lugar que ele deveria estar. Ele deveria ser o rei de Israel, que leva o seu povo, que vai à frente do seu povo, guiando nas batalhas. Davi, enfim, está de volta nessa posição. Ele nunca deveria ter deixado essa posição, ter negligenciado essa posição como ele fez. E agora ele está de volta, fazendo o que Deus chamou Davi para fazer. A pergunta para você hoje é: o que foi que Deus chamou você para fazer? O que é que Deus te chamou para fazer? Sabe, a cada um de nós Deus dá algum dom que nós vamos usar para o serviço do Senhor, para a glória do Senhor, para a edificação do povo de Deus, para o avanço da missão do Senhor. Deus dá dom para cada um dos seus filhos, ok? Mas eu não estou querendo perguntar para você sobre uma questão específica. Qual é o dom que você tem, que Deus quer que você use esse dom? Eu estou pensando aqui em uma coisa mais geral, um chamado que Deus tem para cada um de nós. O que Deus ele te chamou para fazer? Por exemplo, Deus chamou Davi para liderar o seu povo nas batalhas. Deus chamou Davi para ser como rei, representante de Deus e modelo para o povo de como é que eles deveriam viver diante de Deus. Deus chamou Davi para guiar esse povo na direção do Senhor, ok? E você? Talvez Deus tenha te chamado para liderar uma família, para ser um líder dentro do seu lar, para conduzir os seus filhos na direção do Senhor, para ser um modelo dentro da sua casa de pai, de mãe, de homem, de mulher, para apontar o caminho de Deus ali dentro do seu lar, para como família ser um modelo, um farol para esse mundo cada vez mais distante dos padrões de Deus, de como deve ser esse povo que Deus chamou, esse negócio que Ele construiu chamado família. Deus talvez tenha te chamado para servir a Ele com empolgação, com alegria. E usar os seus dons para a glória dEle de tal forma que você seja um modelo para outras pessoas. De como servir ao Senhor, de como andar com o Senhor, de como viver para o Senhor, de como buscar o Senhor, de como ter um relacionamento com o Senhor. Essas são coisas para as quais todos nós fomos chamados, irmãos. E a pergunta é: para que Deus te chamou? Porque quando nós não estamos fazendo
aquilo que Deus nos chamou para fazer, quando nós não estamos nos empenhando nas coisas que Deus nos chamou para nos desgastarmos nelas, nós começamos a abrir brechas na nossa vida. Brechas que podem terminar em grande tragédia. Sabe, uma represa? Quando abre uma fissura na represa, será que aquilo é uma coisa normal? Será que uma represa tão grande dessa, uma pequena fissura? Pois é. Pequenas brechas que nós vamos abrindo quando deixamos de nos dedicar às coisas que Deus nos chamou para fazer. Quando estamos no lugar errado, ao invés de estarmos fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, podem trazer grande destruição, grande consequência. Esses dias agora, no meio da internet aí, uma notícia circulou bastante, abalou muita gente. A notícia de que um grande pregador caiu em pecado. 73 anos ele tinha e caiu em pecado. E não se sabe muitos detalhes. Algumas especulações, talvez numa conferência normal em que ele estivesse pregando, ali houve um primeiro contato com alguém, e daquele contato, as coisas elas não acontecem imediatamente, geralmente não. Elas vão acontecendo, elas vão se desenvolvendo aos pouquinhos. Então, a partir daquele primeiro contato, talvez, conversas até piedosas, perguntas teológicas, e a coisa foi se aprofundando, um relacionamento foi se estabelecendo, emocional, vínculos emocionais sendo criados, até o momento em que estavam enredados no pecado. Eu não sei dos detalhes, eu não sei o que aconteceu, mas o fato é, em algum momento, esse homem deixou de fazer o que Deus chamou ele para fazer. Porque certamente Deus não o havia chamado para ter conversas românticas com alguém que não era sua esposa. Deus não te chamou para ter conversas românticas com alguém que não é sua esposa, seu marido. Para abrir brechas de intimidade que ultrapassam limites com pessoas que não são seus cônjuges. Deus não te chamou para gastar o tempo precioso que você tem, que deveria ser usado para cuidar do seu lar, que deveria ser usado para fazer avançar o reino de Deus, para que você desperdice esse tempo com coisas vãs, tolas, que não vão acrescentar em nada, que não vão edificar, mas pelo contrário, que vão atrapalhar a sua vida, a sua família, a sua comunhão. E, infelizmente, irmãos, o problema, as brechas que a gente abre muitas vezes, não é porque a gente começa a fazer algo que é pecaminoso, é porque a gente começa a fazer algo que até é legítimo, feito no seu momento certo, no seu horário certo, é até legítimo. Mas a gente pega esse algo legítimo e ele começa a tomar um lugar na nossa vida que ele não deveria ter. E a gente passa então a negligenciar o que Deus chamou a gente para fazer. E quando a gente menos espera, a gente está abrindo brechas na nossa vida. Vou dar exemplos bem bobos. Tem algum problema em você assistir alguma série na Netflix? Não tem. Dependendo da série, não, né? Dependendo, às vezes, né? Maior de 18, aí você já fica... Será que é para crente esse negócio aqui, né? Mas agora, se tudo que você fizer na sua vida for assistir série, aquilo que era uma coisa até legítima, vai começar a ganhar uma proporção na sua vida, que vai fazer com que você negligencie outras coisas importantíssimas do seu dia, do seu lado, da sua família. O ponto é, se Deus te chamou para cuidar da sua casa, se Deus te chamou para liderar o povo dele, se Deus te chamou para cuidar de um cônjuge, se Deus te chamou para educar filhos na direção do Senhor, se Deus te chamou para ser parte da missão dele nesse mundo,
Se Deus chamou para cultivar uma vida espiritual com Ele, de comunhão com Ele, cuidado. Cuidado se você percebe que tem negligenciado essas coisas. Se outras coisas têm tomado lugar. Se você tem andado por caminhos que não são os caminhos que Deus te botou para andar. Cuidado, porque isso pode terminar em tragédia. Foi isso que Davi fez. Abriu uma brecha muito simples. Ficou em Jerusalém quando deveria ter ido para a guerra. Coisa boba, banal, pequena, terminou em tragédia. Mas agora ele voltou à posição. Agora ele está de novo liderando o povo de Deus nas batalhas. E agora, Davi está no processo final da restauração dele com o Senhor. Essa restauração que começou naquele dia que o profeta confrontou ele no seu pecado. Que começou quando ele caiu diante do Senhor em arrependimento, clamando por misericórdia. Davi agora está no processo final. Ele já sofreu a dor terrível, dilacerante da perca do seu filho. E mesmo assim ele foi adorar ao Senhor no templo. O que Davi vai fazer agora? Olha comigo, verso 29. Então Davi convocou todo o exército, foi a Rabá, atacou a cidade e a conquistou. Vitória. É o resumo aqui breve do autor. Vitória. Davi agora está em paz com Deus e a vitória chega. Meus irmãos, mais uma vez eu quero lembrar quanto tempo se passou desde o início dessa batalha até essa vitória aqui no final. Mais de um ano. Mais de um ano. E por que eu estou fazendo essa pergunta aqui para vocês? Será que é coincidência que a vitória só veio quando Davi resolveu o problema do seu coração, do seu pecado com Deus? É coincidência que essa vitória só veio quando Davi, enfim, está aqui de novo em paz com Deus? Tudo fica subentendido aqui no nosso texto, irmãos. É que enquanto Davi escondia o seu pecado, enquanto ele não tratava do seu pecado, essa vitória de Deus para Israel, ela era adiada por causa do pecado dele. Eu quero te convidar a imaginar Joabe nessa batalha. Como eu disse para vocês, batalhas elas poderiam durar muito tempo. Mas essa em particular, provavelmente não deveria ter durado tanto tempo assim. Então imagina Joabe batalhando, e aí eles conseguiam a vitória, e aí depois o exército inimigo se reagrupava e voltava contra ele. E ele fazia estratégias e mudava, mas a coisa não acontecia. A cidade continuava difícil de ser tomada. Imagina então Joabe em algum momento se perguntando: rapaz, o que está acontecendo? Por que a gente não consegue avançar? Por que a gente não consegue conquistar logo essa cidade e terminar com essa guerra? Deus achava mais urgente, mais necessário resolver o problema do pecado de Davi do que vencer essa guerra. Por isso, enquanto ele não resolveu o problema do pecado de Davi, a guerra perdurou. A guerra continuou aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. O pecado oculto, o pecado escondido, ele pode atrasar a obra de Deus. Ele pode não apenas atrapalhar, mas atrasar a obra de Deus. Sabe? Eu já vi momentos em que as coisas elas estavam caminhando bem, avançando, a obra de Deus sendo realizada. De repente,
de maneira inexplicável, sem a gente entender o porquê. Parece que a coisa começava a travar, a andar devagar, e a gente tentava ali empurrar e colocar energia para que a coisa continuasse andando, mas parece que não andava, parece que estava emperrada, parece que estava se arrastando. Meu Deus, o que está acontecendo? Por que a gente orava e, meu Deus, por que está tudo tão parado? Por que as coisas não andam? Por que a obra não avança? O teu reino não avança? O que está acontecendo? De repente, a gente descobria um pecado oculto. Alguém de repente confessava um pecado. Aquilo era tratado e parece, meus irmãos, de maneira impressionante que depois daquilo a coisa começava a andar de novo. Eu acho que não é coincidência aqui. Eu acho que é mais ou menos como o que a gente está vendo aqui com Davi. O pecado, ele parece atrasar a obra, emperrar a obra. E por isso eu quero pedir para vocês duas coisas. Primeiro pedido: não pequem, pelo amor de Deus. Tá? Eu sei que nós somos pecadores. Eu sei que nós vamos falar uma palavra que não devia, vamos fazer uma coisa que não deveríamos, ter um pensamento que não deveríamos. Mas, meus irmãos, corram, fujam de ocasiões que te coloquem naqueles pecados escandalosos que te desqualificam, que trazem mau testemunho para o reino de Deus, para a obra de Deus. Fuja, não se entregue. Sabe, às vezes eu fico assim, meu Deus, se eu pudesse, estar do lado ali de cada irmão, em cada momento, e chegasse assim uma tentação do lado, eu disse, vai para lá, não vem para cá não. Porque é terrível, irmãos. Quando a gente vê, às vezes pessoas que estavam caminhando tão bem com o Senhor, e de repente estão lá, mergulhadas, atoladas no pecado, se desqualificando para a obra de Deus é penalizada com isso. O testemunho do reino é penalizado com isso. Então fuja, não dê brechas, não brinque com o pecado, não brinque com a tentação, fuja. Se você está sendo tentado, me ligue, procure um irmão da igreja, mas lute contra o pecado. Não ceda facilmente para o pecado. Não tente travar essa batalha sozinho também, porque eu não quero ver você caído. Eu não quero ver você se arrastando no lamaçal do pecado. Então, esse é o primeiro pedido. Fuja, corra do pecado. E o segundo pedido é: se você já caiu, confesse seu pecado. Procure a mim, procure um irmão da igreja maduro na fé, mas confesse o seu pecado. Confesse. Quanto mais tempo você fica guardando, mais ocasião você tem para ter consequências piores na sua vida. E mais você fica segurando a obra, atrasando a obra, travando a obra. Então eu não sei o que foi que você cometeu de pecado. Confesse o seu pecado. Porque eu sei de uma coisa: um coração quebrantado e contrito, arrependido, que não quer mais viver no pecado, mas quer andar com Deus, esse o Senhor não desprezará. A misericórdia, a perdão, a restauração para você. Mas confesse antes que as coisas se tornem piores. As consequências se tornem piores. Não atrase a obra de Deus por causa do pecado. Confesse. Bom, meus irmãos, eu quero dizer mais uma coisa aqui. A vida após o pecado. A vida depois do pecado. Davi cometeu pecados terríveis. Mas esses pecados, embora tragam consequências também devastadoras sobre ele, nós já falamos de algumas e ainda vamos ver outras. O pecado de Davi não o condenou a uma vida de ruína e de fracasso.
aqui ele está tendo vitória mais uma vez. Aqui ele está sendo usado de novo por Deus para liderar o povo de Deus e ter vitória. O pecador arrependido ainda pode ser usado por Deus. Davi nos ensina isso. Mas deixa eu caminhar aqui para o final do nosso texto. Olha comigo o verso 30. A seguir, tirou a coroa da cabeça de Moloque, uma coroa de ouro de 35 quilos, ornamentada com pedras preciosas, e ela foi colocada na cabeça de Davi. Ele trouxe uma grande quantidade de bens da cidade. Até aqui, só alguns detalhes, tá? A minha versão diz cabeça de Moloque. Na sua versão talvez diga cabeça do rei. Porque a palavra, né, para rei é Meler, ok? E ela é uma palavra, dependendo de como ela é colocada, muito parecida com o nome de uma divindade pagã que era adorada também por esse povo aqui traduzida como Moloque, seria Malcan, ok? Então o ponto aqui é, provavelmente, ele está falando de um rei ou ele está falando dessa divindade? Essa coroa estava na cabeça do rei ou estava na cabeça de um poste ídolo, por exemplo, né? Já eu vou dizer para vocês aqui o que eu acho, tá? Mas, o ponto é, olha o peso disso daqui. Um talento, né? Aproximadamente 35 quilos. Era uma cabeça, era uma coroazinha, né? Maneira. Eu não sei quantos quilos o Jonas, o meu filho, pesa não, mas eu acho que é mais ou menos isso. Você imagina eu andar com o Jonas aqui na minha cabeça, né? Era pesado. Okay? Então é claro que Davi não vai ficar andando por aí com essa coroa, né? Cabeça assim, penando para um lado e para o outro, né? Aqui Davi, muito provavelmente, apenas colocou ali como um símbolo da sua vitória, né? Foi um momento. Foi para ele ficar desfilando com ela, não, tá? Mas, um ponto. O rei, ele era visto como um representante do seu Deus, tá? Então, nós, por exemplo, fomos criados como uma imagem e semelhança de Deus. Isso está muito vinculado a nós sermos o quê? Representantes de Deus, ok? Então, Davi, nessa batalha, ele não estava apenas representando Israel, ele estava representando o Deus de Israel. Do mesmo jeito que o Hanum estaria representando o seu Deus, Moloque. Então, essa vitória aqui, quando é destacado, essa conexão entre aquele rei e o seu Deus pagão, está mostrando quem estava por trás dessa vitória. Não foi simplesmente Davi que chegou lá e porque ele era muito inteligente, sábio, um guerreiro valioso, ele foi lá e conquistou tudo. Não. Davi conquistou porque o Deus de Davi estava lhe dando vitória contra os falsos deuses dos seus inimigos. Davi nem merecia ter essa vitória aqui, diante de tudo que ele fez. Mas Deus ainda estava abençoando Davi. Então essa coroa aqui pesada, com essas pedras preciosas, né? Aqui incrustadas nessa coroa. Depois a gente vai ver que aqui também Davi conquistou muitos despojos. Tudo isso é uma representação de que Deus estava ainda usando Davi. E ele estava trazendo vitórias para Davi e através de Davi para o povo dele. E ele estava trazendo, inclusive, bênçãos materiais para o seu povo. Agora, olha o verso 31 para a gente finalizar. E trouxe também os seus habitantes, designando-lhes trabalhos com serras, picaretas e machados, além de fabricação de tijolos. Davi fez assim com todas as cidades amonitas. Depois voltou com todo o seu exército para Jerusalém. Aqui nesse verso 31, algumas versões mais antigas, elas traduziam de uma maneira que ficava parecendo que Davi, depois de conquistar esse povo, fez uma grande sessão de tortura com eles. Fez eles passarem pela serra, pelo machado, pela fornalha de tijolos, né? Mas traduções mais recentes, elas já têm percebido que o mais provável aqui é que não foi isso que aconteceu. O que Davi fez foi usar essas pessoas aqui como mão de obra na reconstrução das cidades. Colocou eles como trabalho forçado para reconstruir essas cidades que tinham sido aí quase que
completamente destruídas nessas batalhas, ok? Mas o ponto é, Davi agora volta vitorioso com o povo de Deus. Davi agora está abençoado por Deus, é usado por Deus. E todas essas informações sobre riquezas, territórios, essa submissão dos amonitas, tudo isso tem apenas um propósito, mostrar que o favor de Deus voltou para Davi. O que a gente aprende com tudo isso daqui, meus irmãos? Primeira coisa, Deus ainda pode usar e abençoar um pecador quando esse se arrepende, quando esse busca a misericórdia do Senhor, quando esse busca restaurar o seu relacionamento com Deus, Deus ainda pode usar e abençoar um pecador. A música que a gente cantou no começo, ou pelo menos que eu li, no começo, Senhor, o Senhor ainda pode me usar? O Senhor ainda pode usar esses olhos, essas mãos, esses lábios? O Senhor ainda pode me usar mesmo depois do meu pecado? A gente olha para Davi aqui e a gente encontra essa resposta. Davi se arrependeu. Davi confessou. Tão logo ele foi confrontado, eu disse para vocês, na mesma hora, Davi, pequei, Senhor. Pequei. Porque o coração de Davi, embora ele tivesse caído no pecado, o coração dele era estar com Deus. Então ele abandona o pecado. Ele deixa o pecado para trás. Para voltar ao seu relacionamento com o Senhor. Isso é arrependimento. Você só se entristecer pelo seu pecado, só lamentar as consequências do seu pecado, mas continuar agarrado ao pecado, não é arrependimento. O que se arrepende, deixa. Davi se arrependeu de verdade. E a história do pecado de Davi e da restauração de Davi trazem duas lições importantes para nós. Primeira lição, vigie. Vigie. Esteja vigilante, tenha muito cuidado com as tentações. Porque se até Davi, que é descrito como um homem segundo o coração de Deus, um homem amado por Deus, num relacionamento de aliança que Deus fez tantas promessas para ele, se até Davi caiu, eu e você também somos feitos do mesmo barro, do mesmo material. Se a gente não estiver fugindo da tentação, andando com o Senhor, clamando para que Ele nos livre, nós estamos perdidos, irmãos. Então a primeira lição aqui é cuidado, vigie diante do pecado, vigie diante da tentação. E a segunda lição, há esperança para pecadores. Há esperança para pecadores. Davi foi perdoado. Davi foi recebido de volta. Davi foi abençoado. E Davi está sendo usado por Deus, mesmo depois dos seus pecados tão terríveis. Eu não preciso ficar lembrando quais foram, não é? Adultério, tramou um assassinato, abuso de poder. E agora arrependido, Deus o recebe. Eu não sei qual foi o pecado que você já cometeu, mas eu quero dizer uma coisa. É em Cristo Jesus há perdão, há recebimento, há adoção, há restauração. Deus recebe pecadores arrependidos e chama de filhos. Recebe e usa. Porém, mesmo Deus dispondo do seu perdão, mesmo Deus podendo usar pecadores arrependidos, tem outras duas coisas que a gente precisa observar. Primeira, o pecado ele pode inutilizar você por algum tempo. Então, mesmo que você caia e Deus vai perdoar você, vai receber você de volta, mas, irmãos, só o fato de você ter caído, às vezes, vai trazer um prejuízo tão grande para a obra de Deus. Pessoas que estavam ali, sendo usadas pelo Senhor como instrumento, como canal na vida de outras pessoas, é por causa do pecado, ficam inutilizadas para a obra, se afastam, deixam de servir ao Senhor. A obra perde com isso, irmãos. Outras pessoas vão ficar sobrecarregados. Outras pessoas não vão fazer
o mesmo serviço que você fazia, porque tem dons diferentes. Então, o reino de Deus, ele anda mais devagar por causa do nosso pecado. Por isso que eu clamei aqui, fuja, corra, fuja do pecado. Porque o pecado ele pode te deixar aí durante um tempo sem poder servir ao Senhor como você deveria. O processo de disciplina eclesiástica, às vezes, vai deixar a pessoa durante um tempo sem servir. E a obra de Deus, ela vai sofrer com isso. Sofrer com isso. E a segunda coisa é que às vezes pode ser que Deus ele vai te receber, Deus ele vai te aceitar novamente, Ele vai restaurar você, você vai ter um relacionamento com Ele, você vai poder ser usado por Ele de outras maneiras, mas às vezes não mais na mesma função. A Bíblia ela é muito clara quando ela vai falar, especialmente sobre algumas posições, como por exemplo, posição de liderança na igreja, pastor. O pastor deve ser marido de uma só mulher. O pastor, ele é modelo para o rebanho. E Paulo diz que ele, depois de ter pregado a muitos, ele não queria ser achado desqualificado. E tem pecados que podem nos desqualificar para o ministério. Há homens que foram tremendamente usados por Deus e caíram. E esses homens podem ser restaurados por Deus e recebidos de novo. Mas às vezes esses homens não estarão mais qualificados para liderar a igreja de Deus. Para servir a igreja de Deus como eles faziam antes. Por quê? Porque não são mais modelo para o rebanho. Porque agora não há mais confiança de que eles poderão exercer aquelas funções, às vezes, de aconselhamento em determinadas áreas, em determinadas circunstâncias. Sabe, o diabo, se ele não conseguir te levar para o inferno, porque o poder do Senhor é que sustenta o seu povo eleito, ele vai ficar feliz em te inutilizar no reino de Deus. Em que você não sirva mais para nada. Que você só venha e sente aí na cadeira e vá-se embora. Pronto, o diabo está extremamente feliz com isso. Quanto menos trabalhadores na seara, que já precisa de mais trabalhadores, melhor. Por fim, eu olho para Davi, para tudo isso que aconteceu aqui com Davi. O pecado de Davi resultou na morte do filho dele. E eu fico às vezes pensando assim, mas por que foi que Davi é que não morreu? Por que Davi não morreu? Deus decidiu manter ele vivo e ainda continuar usando ele. Será que não tinha outra pessoa que Deus pudesse colocar no lugar de Davi? Será que Deus olhou assim e disse, não, mas peraí, Davi vacilou aqui, mas o problema é que eu não tenho ninguém com a mesma habilidade de Davi para botar no lugar dele. No meu banco de reservas não tem um cara para ocupar a posição de Davi aí. Será que é porque Deus olhou e viu assim, não, que Davi é o cara mesmo. Davi, se eu perder Davi aqui, aí pronto, eu não consigo mais cumprir os meus planos, meus objetivos, minhas promessas. Absolutamente não. Ninguém é insubstituível no reino de Deus. Sabe? Deus ele pode usar quem Ele quiser. Capacitar quem Ele quiser. Então por que Davi não morreu e Deus ainda usou Davi aqui? Porque um dia Deus ia dar o próprio filho dele no lugar de Davi. Davi não morreu porque um dia o filho de Deus ia morrer no lugar dele. Davi pode ser usado porque um dia o Filho de Deus pagaria o preço do pecado de Davi para que Davi pudesse continuar sendo um instrumento nas mãos de Deus. Eu estou dizendo isso aqui para você, porque se hoje eu estou aqui, você está aqui, e nós podemos ser instrumentos nas mãos do Senhor, podemos ser usados por Ele, não é porque Ele olhou para nós e viu que a gente tinha potencial demais, que a gente era bom demais, que a gente era qualificado demais. Irmãos, tudo é graça. Eu e você, assim como Davi, deveríamos estar mortos, condenados por causa dos nossos pecados. Mas Deus, na sua graça infinita, graça imensurável,
Ele olhou para mim e para você, instrumentos imperfeitos, pecadores rebeldes. E ele diz: eu vou entregar o meu filho por ti naquela cruz. Você deveria ser moído naquela cruz. A ira eterna devia cair sobre você, mas eu vou botar o meu filho naquela cruz, porque eu quero você para mim, porque eu quero você na minha família, porque eu quero ser o teu pai, porque eu te quero como filho, porque eu quero entrar num relacionamento profundo contigo. É graça. Quando a gente vem aqui, a gente pode adorar o Senhor e servir ao Senhor, e somos encontrados dentro do povo dele. Isso é privilégio. Oh Deus, eu deveria estar condenado. O Senhor me chamou para a tua família. E o Senhor ainda me usa. Não é porque o Senhor viu algo extraordinário em mim. Eu só posso te servir porque um dia o meu Jesus morreu por mim naquela cruz. Porque um dia o meu Jesus pagou o preço do meu pecado, foi moído pelas minhas transgressões, transpassado pelo meu pecado, para que eu pudesse ser um instrumento nas tuas mãos. Ó Senhor, o que eu posso fazer agora? Se não me dobrar diante de ti e dizer: pega a minha vida, Senhor, usa esse instrumento imperfeito aqui, Senhor, que não vale o sacrifício do teu filho, mas que foi comprado por um preço tão alto. Então, usa, Senhor, esse instrumento, para que o teu nome seja glorificado, para que Jesus seja adorado. É assim que tem que ser o nosso coração diante dele. É assim que a gente tem que estar quando a gente se reúne aqui para adorar ele. É assim que tem que ser todo dia, na nossa caminhada com ele. Vamos orar, meus irmãos?